Eu fui parar na Scientologia, porque o Tom Cruise estava solteiro. Eu fui para Los Angeles, eu cheguei na Scientologia, que é eu fui para tudo quanto é lugar, tudo quanto é religião que você imagina, eu frequentei. Porque na época, para mim, ele fazia parte da história, ponto. Uhum. E aí, eu casei com o meu gringo. Uhum. Ele tinha alguma fé? Ele cresceu católico, mas não frequentava igreja, nada. E ele tinha 2 filhas, que são os amores, são minhas amigas até hoje, nunca tivemos nenhum problema, me chamam de mãe. E aí eu casei com ele, tive a minha filha Luísa, e o meu pai, amor da minha vida, morreu. Quando a minha filha tinha 6 meses, em 2006. E aí? E meu pai, assim, meu herói. Eu caí. Aí eu mudei do Brasil, São Paulo, para Fargo, North Dakota, uma das cidades mais frias do mundo. Você questionou a Deus no momento que seu pai faleceu? Muito, muito. Eu falei, Deus, eu tenho um tio. Sabe aquele tio crica, que reclama de tudo, aquele que ninguém quer sentar nas festas, sabe? Chegava aquele tio, eu não vou nem falar, minha família que está ouvindo deve saber. Eu chorava, eu falava assim, Deus, aquele tio é tão chato, por que você não levou ele primeiro? Meu pai, o mais alegre, o mais divertido da família, eu questionava, mas eu não acreditava em Jesus, eu tinha essa coisa, e eu entrei numa depressão profunda. Fargo fica 6 meses no frio, com temperatura de 30, 40 abaixo de zero. Então, o meu sonho de encontrar o amor da minha vida se tornou num pesadelo. Eu e meu marido, a gente não se entendia, a cultura era muito diferente. Eu tive depressão pós-parto, engordei 60 quilos, parei de trabalhar completamente e comecei a desenvolver síndrome do pânico. Tanto para dirigir, eu parei de dirigir, e eu comecei a ter síndrome, ansiedade crônica para falar inglês. Então, na hora que eu sentava numa mesa de jantar... Você não falava, né? Eu falo isso brincando, mas é verdade, eu fiz a dieta da Caesar Salad, porque a única coisa que eu falava com poder e autoridade era, o que você quer jantar? O que você quer para comer? Eu falava Caesar Salad. With chicken. E eu lembro, e eu falava inglês. Teve uma mulher que leu o livro Amor no Divã, e ela falou assim para mim, mas você foi para Harvard, você mentiu? Eu falei, amor, você nunca morou em outro país. Porque só quem mora em outro país sabe, às vezes a vergonha que a gente tem de pegar um telefone e falar inglês, ou se você está na Alemanha. Então, começou a me dar um perfeccionismo exacerbado, eu não sabia que eu era perfeccionista. Naquela época, a psicologia não estudava o perfeccionismo como uma síndrome. Tem muitas mulheres lindas, solteiras, abençoadas, que não encontram amor da vida por causa do perfeccionismo. Olha que só. Querem acertar, eu tenho que ter certeza do acerto, ou eu não realmente seguem o que Deus está chamando. Tem tantas mulheres com tanto talento que Deus está chamando para sair desse cativeiro do perfeccionismo, e elas falam, eu não estou pronta, eu não estou pronta, e eu era essa mulher. Então, um perfeccionismo exacerbado, eu falei, Deus, eu amo palestrar, eu amo trabalhar com mulheres, eu sou terapeuta de mulher, eu vou fazer brigadeiro. E eu falo, Cá, que eu inventei o brigadeiro de colher, porque eu nunca sei fazer o ponto. Eu falei, gente, e se eu fizer um brigadeiro que vem em potinhos? Que é mais fácil. Sabe quando você muda para um país, eu tive que me ressignificar, eu não sabia o que eu ia fazer mais. E eu entrei numa depressão e... E fazia brigadeiro mesmo? Ai, amiga, tentei 2 vezes, eu vou vender para quem Fargo, ninguém nem entendia nada, não tinha nenhuma brasileira, eu não tinha uma amiga brasileira para me convidar para tomar um café com pão de queijo. Foi uma solidão, foi um deserto. Quanto muito tempo grande. durou? Eu fiquei 15 anos em Fargo. Mas o deserto durou 15 anos? Não, o deserto Pelo não durou. amor de Deus. Não. Eu falo que Fargo me trouxe Jesus. E aí eu fui fazer um curso, aí eu comecei a melhorar. E eu fui fazer um curso de trauma em Los Angeles. E sempre amei trauma, até hoje, né? Eu amo estudar trauma, porque muitas das coisas, por exemplo, nós estamos falando de relacionamento a 2. Muitas mulheres que às vezes casam, não conseguem casar de novo, ou eu estou falando porque tem a ver com a história, ou trabalham, tem uma frustração no trabalho e não consegue abrir uma nova empresa, mesmo quando Deus dá uma ideia para você, eu quero escrever um livro, não. E as pessoas não entendem que às vezes a gente pode estar ligando com
como é que fala aquelas metidas? Como é que fala em português? Post-traumatic syndrome. Síndrome pós-traumática. Pós-traumática. Muitas pessoas no mundo o cérebro delas está operando com síndrome pós-traumatic, que é o seu cérebro, ele vive sem perceber nessa área da tua vida, se é a área amorosa, ele está vivendo trauma constantemente. Mesmo quando você vira e fala assim, ó, eu não quero encontrar nunca uma pessoa parecida com esse meu ex. Quando você fala isso, o seu cérebro está no passado, porque você ainda está olhando. Ah, sim. Né? Por isso que o convite de Jesus é esquece as coisas que não olhe aconteceu. Para trás, não olhe para trás. Coisas novas. Você não vê, você não vê. Mesmo. Exactly. Exactly, é isso mesmo. Então eu estava no momento assim, tentando me encontrar e com vergonha de falar inglês, e aí eu fui fazer esse curso. E nesse curso, o professor, que só tinha terapeutas, eram 40 terapeutas em Los Angeles, ele falou assim, quem aqui tem um trauma que você não conta pra ninguém, que você tem vergonha? E eu levantei a mão, falei, eu não dirijo. Eu fico enganando as pessoas, inclusive meu marido, porque eu comecei a ter agorafobia de passar em pontes. Então, todo lugar que tinha uma ponte, eu não conseguia ir. Daí você tinha que mudar o caminho. Se desse, né? Aí eu inventava uma história. Porque quando você é prisioneira da ansiedade, você faz a sua família acabar e as pessoas ao redor prisioneiras da sua ansiedade também. Você chegou a ser dependente de medicamento, tudo por conta disso? Não, essa foi a minha história, porque essa terapeuta americana queria me colocar em remédio e eu estudava profundamente os efeitos de remédio, numa época que não estava exacerbado como hoje, né? E quando você vê estudos que saiu na Mayo Clinic, por exemplo, eu sempre falo até no Instagram, se você tem um terapeuta que te deu antidepressivo e você está tratando o antidepressivo como estilo de vida, como uma vitamina C, conversa com o seu terapeuta. Se ele não puder te explicar como sair disso, procure outro. Significa que ele não sabe das últimas pesquisas científicas. Já está provado, saiu no Mayo Journal Clinic, que essa história de que você tem que tomar antidepressivo porque o seu cérebro não produz serotonina está desbancado. 90% da serotonina é produzida no estômago. O que você come, o seu alimento, exercício 30 minutos por dia tem muito mais efeito do que antidepressivo. Por exemplo, o Vivância, que tá várias pessoas tomando. O Vivância, ele vem uma molécula parecida com a cocaína. Você está dando cocaína para sua cliente, uma forma de cocaína, por favor, não. Então, assim, eu sei que eu vou receber muita crítica, podem mandar crítica, mas assim, tem um livro do James Willman, que é um dos grandes psicólogos americanos que a gente estuda em faculdade. Ele escreveu esse livro há muitos anos, e ele escreveu assim, 100 anos de psicologia e o mundo está mais miserável do que nunca. Nós, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, temos que rever o que a gente está fazendo. Muitos estão se tornando representantes de empresa farmacêutica. A palavra psicologia significa psychology, que é o estudo do espírito. Eu acredito fortemente que nós nos afastamos do Espírito de Deus e não tem como a gente melhorar a saúde mental do mundo se a gente não trazer o Espírito de Deus para a psicologia. Então, assim, eu sempre recebo crítica. Eu larguei o meu título de psicóloga no Brasil para poder falar de Deus. E eu tenho visto até de pessoas no Brasil conhecidas essa semana falando sobre esse medicamento Vivância. Falando justamente que ela estava completamente... Muda o cérebro, muda a constituição do cérebro. E ela alertando, ela e mais uma outra pessoa, alertando as pessoas para evitarem. E são assim, cara, são terapeutas maravilhosos, muitas vezes têm um coração bom, mas não estão estudando, não estão vendo o que está acontecendo e estão continuando essa máquina. Né? E eu acredito que, assim, enquanto a gente não estudar na faculdade de psicologia o maior terapeuta da vida, que é Jesus Cristo, vai ter essa lacuna. E eu não estou nem falando Jesus como Salvador, isso aí é pessoal, é o Espírito Santo que vai convencer você, não somos ninguém de fora, mas assim, não tem como você estudar o impacto que Jesus teve, não apenas na cultura, nós só temos hospitais por causa de Jesus. Né? Numa época onde era
autorizado pelo governo você pegar pessoas doentes e deixar na rua. Era autorizado você fazer, você podia fazer isso. Jesus, com aquela passagem que ele fala do pastor que deixa todas as ovelhas para ir atrás daquela perdida, naquele momento ele traz a dignidade humana, que não importa como seja a pessoa, se ela está doente, todos têm valor.